O ministro Gilmar Mendes, que assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral nesta semana, recebeu a equipe da TV Três Poderes para uma entrevista exclusiva. Confira agora a conversa que ele teve com o jornalista e advogado João Pedro Marques. É um prazer, hoje à noite, estarmos aqui estreando de Brasília, do gabinete de Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, mato-grossense, conterrâneo nosso aí da cidade de Diamantino, nossa querida Diamantino, e no programa também tradicional aqui de Mato Grosso, que é o Resumo do Dia, que tem como apresentador oficial, criador, produtor, o nosso prezado amigo Roberto França e sua equipe. Portanto, estaremos aqui nesse... É o primeiro programa que está se fazendo aqui de Brasília para o Resumo do Dia. E nada melhor que estar com o mato-grossense ilustre, não só a nível de Brasil, mas também dos maiores constitucionalistas que temos no nosso planeta, que é o ministro Gilmar Mendes, sem favor nenhum. E falar de Gilmar Mendes, eu acho que a gente ocupa muito tempo, muito espaço. Vamos direto conversar com ele, que é bem melhor, porque todo mundo sabe quem é Gilmar Mendes. Ministro Gilmar, é um prazer tê-lo aqui e realmente emocionado porque está falando com o senhor aqui, primeira vez aqui no seu gabinete, para uma rede de televisão que pega o estado todo, o programa de maior audiência em Mato Grosso, uma pessoa que eu sei que o senhor também tem uma admiração, que é o Roberto França, tradicional lá, uma pena só que ele é flamenguista, né? Não é santista igual o senhor aí. Então, eu gostaria de o senhor dar os seus cumprimentos e a gente praticamente entrar direto para a nossa entrevista. Sem dúvida nenhuma, cumprimentar a todo o público e dizer da satisfação de poder dirigir a palavra aos meus co-estaduanos de Mato Grosso. Ministro, o momento do país não está fácil, está difícil e difícil para todos os segmentos, né? Verticalizou a nossa questão de crise econômica, advindo uma crise política. Felizmente não tivemos uma crise constitucional. Por que não? Eu tenho a impressão de que as instituições se fortaleceram bastante nesses anos sob a Constituição de 1988. Temos um judiciário forte, um Supremo representativo. Acho que há também um valor quanto à democracia. Acho que, por mais que haja divergências, acho que todos os grupamentos políticos importantes valorizam a ideia de democracia. Isso, por múltiplas razões, tem nos permitido atravessar crises muito difíceis como esta, talvez a mais séria delas, sem perder os referenciais institucionais, sem perder a referência ao texto constitucional. Vejo que estamos diante de um embate muito sério e difícil. Não obstante, as questões têm sido trazidas ao judiciário, o judiciário tem decidido e as decisões têm sido observadas. Acho que isso é um dado positivo e que mostra que as nossas instituições estão funcionando de forma relativamente adequada. É claro que se exige mais disso, que se exige que o parlamento tenha mais atuação, força, capacidade de deliberação. O executivo também está numa crise muito grave e séria, a despeito de termos tido a eleição em 2014, nós já estamos com um governo que começou velho e, por isso, com um grande problema de legitimidade. Mas acredito que os compromissos com a mantença do pacto institucional, acho que vem de toda a população e, por isso, certamente vamos superar essa quadra sem maiores traumas institucionais. Ministro Gilmar Mendes, duas coisas, embutido numa mesma pergunta. A questão o senhor acha que está judicializado a política, o sistema político brasileiro está judicializado, está tendo interferência entre os poderes, havendo respeito, não, está um debate, um embate muito grande nisso. E outra coisa, há golpe ou não há golpe? Como ministro da Suprema Corte. Eu não acho que não é próprio falar de golpe, sem dúvida nenhuma. É sempre um processo traumático, sério, o processo do impeachment. É evidente que não deve ser uma matéria para ser utilizada a cada dia. Já é o segundo processo levado
a termo, ou pelo menos muito avançado, que nós tivemos nesses pouco menos de 30 anos de aplicação da Constituição de 88, o que realmente mostra que isso está sendo utilizado para sanar também crises graves em termos de governabilidade, de governança. Mas não me parece que se possa falar em golpe. Golpe em que o presidente viaja, deixa na vice-presidência, e, portanto, na sua substituição, o vice. Retoma o poder. Discute-se todo o processo de legitimidade do impeachment e a matéria é regulada pelo Supremo Tribunal Federal. Em suma, todos os direitos relativos à contraditória, à ampla defesa, devido processo legal, estão sendo respeitados. Então, a mim parece que isso faz parte mais de uma luta política, de um argumento retórico, não é? E que explica, então, talvez a tentativa de fazer uma narrativa, explicar o momento político para militantes. Mas tem um discurso, mais ou menos, interna corporis, mas trouxeram para o público. Não, para uma pregação já para convertidos, não é? Mas para dar, talvez, uma narrativa, uma explicação, mas isso se compreende. Quanto à judicialização, eu tenho a impressão também de que ela, muitas vezes, se revela excessiva. E, em muitos casos, o ideal seria que as próprias instituições autonomamente resolvessem as suas controvérsias. Isso lhe incomoda também, e a corte também, né? Tem que intervir, assim, né? Acho que sim, porque há um excesso de demanda e, às vezes, nós intervimos em questões que poderiam ser amplamente reguladas no âmbito do próprio poder legislativo, né? De um lado, reclama-se da intervenção do judiciário, e, de outro, reclama-se de sua não intervenção. Em suma, uma contradição. É uma contradição aqui, né? Vez-se reclama de que o judiciário está fazendo muitas intervenções e vez-se reclama que o judiciário não fez a intervenção devida, como foi nesse caso recente aí, relativo ao presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. E como é que o senhor vê esse quadro do Cunha, por exemplo? Uma questão complicada, que diz respeito à Câmara e também diz respeito ao Supremo, no que diz respeito ao processo penal. Mas foi pontual isso, uma questão pontual, uma questão de república mesmo? Não, foi uma discussão muito sensível, uma controvérsia muito sensível, e é uma decisão de caráter excepcionalíssimo. Não, certamente não se pode repetir, e oxalá não se repita, não é? Fica uma coisa constrangedora também para ambos os lados, né, ministro? Sem dúvida nenhuma, as instituições têm que ter força para fazer a própria correção, não é? De rumos e a autocrítica, não é? E nós estamos vendo que, em alguns momentos, essa falha ocorre. E, claro, a intervenção do judiciário, às vezes, também é desagregadora. Nós vimos que o próprio parlamento criticou muito a nossa decisão e começa a lamentar que haja esse tipo de intervenção. Por isso que nós temos que ter muita cautela. Ministro, fechando aqui a entrevista, como que o senhor vê hoje o funcionamento do Ministério Público, de onde a sua origem é o Ministério Federal, né? Foi procurador da República, concursado, né? E, evidentemente, que o senhor tem a origem do Ministério Público. E a atuação da própria Polícia Federal, como é que está hoje, que o senhor vê no país? Essa questão da Lava Jato. A minha impressão é de que o Ministério Público está se comportando dentro da sua competência legal e constitucional, e também não há nenhum exagero por parte da Polícia Federal. De resto, todos esses atos que estão sendo praticados são atos autorizados pela Justiça, portanto, dentro da proteção do devido processo legal. E também temos tido impugnações que têm chegado até o Supremo. O próprio Tribunal já discutiu vários habeas corpus, já concedeu vários habeas corpus. Portanto, os eventuais abusos estão submetidos a possível e adequado controle. Eleições municipais e o senhor assumindo,
que foi o gancho até para a nossa entrevista aqui para o povo aqui de Mato Grosso, nosso público em geral. TSE, pela segunda vez, só vota a corte política do país, que é o Tribunal Superior Eleitoral. E, evidentemente, avançando até para a própria experiência que o senhor vai agarrando na vida, né, e profissionalmente. O que o senhor traz de novo aí para o Tribunal Superior Eleitoral, as inovações, que saímos de um presidente também que surpreendeu positivamente? Não, vamos discutir. A questão, nossa principal tarefa é fazer as eleições, né? Isso nós temos municipais, no caso. No caso, as eleições municipais. Temos que fazer todo o esforço nesse sentido. Temos muitos desafios, uma eleição em que, pela primeira vez há muito tempo, não se tem financiamento das empresas privadas. Vamos ter, certamente, dificuldades, tememos Caixa 2, abusos e financiamento ilícito. Vamos ter que... O senhor prevê tudo isso? Temos que observar isso com muito cuidado e servirá certamente de laboratório até para referências quanto à mudança da legislação no futuro. Certamente nós vamos estar distantes, não estamos muito distantes de uma reforma política mais profunda. Acredito que isso vai ocorrer e nós precisamos também ajudar no TSE nesse pensamento. Acho que esse é um esforço que nós teremos que fazer. Temos uma preocupação com a autenticidade do processo eleitoral, com a prestações de contas críveis, adequadas, e vamos, então, trabalhar nessa perspectiva. Nós temos visto que muitas prestações de contas feitas são prestações de contas arranjadas, né? Insubsistentes, inconsistentes, e nós vamos ter que também fortalecer essa área no próprio âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Toffoli deixa um importante legado, também fez um esforço no sentido de obter, e obteve do Congresso, mais cargos para a reestruturação da Justiça Eleitoral. Nós vamos dar continuidade a esse trabalho iniciado por ele, fortalecer as instituições, e vamos realmente acompanhar com grande interesse todos esses debates que envolvem a reforma política e, na medida do possível, contribuir da perspectiva da justiça eleitoral para um bom desenvolvimento desse processo. Como é que o senhor vai ser a relação do TSE a nível de dar um suporte melhor para os tribunais regionais eleitorais, os presidentes dos TREs? Não, nós já temos uma reunião marcada com os presidentes do TRE no dia seguinte à posse, sexta-feira, e vamos ter certamente um diálogo franco, um diálogo aberto e uma atitude de cooperação. De resto, a Justiça Eleitoral funciona bem, ela tem respondido bem aos desafios que se colocam e conta com um corpo de servidores engajados, de juízes engajados, e nós vamos certamente lidar para que haja um contínuo aprimoramento dessa justiça. O senhor ganhou o prêmio da inovação aqui, quando foi presidente do Supremo. E aí vai inovar, o senhor gosta muito dessa questão da inovação tecnológica aí no TSE. Pode esperar alguma coisa? Nós estamos trabalhando nesse sentido de dar continuidade ao processo eletrônico, melhorar os aportes informáticos do TSE, da Justiça Eleitoral como um todo, e vamos certamente avançar nessa área. Não é um momento muito tranquilo, estamos tendo problemas, cortes de orçamento, como todos os demais órgãos e tribunais, e certamente temos que fazer um esforço de usar os recursos com muita parcimônia, com muita consequência, com muita análise, para que nós não tenhamos falta de recursos em atividades essenciais. Nossa última pergunta é a questão: como o senhor pode tranquilizar a nação no sentido, fala-se em nova eleição, e constitucionalmente está vendo, não está previsto na Carta Constitucional. Como que o senhor vê essa questão de uma nova eleição para presidente e deixa todo mundo inseguro, acaba todo mundo ficando inseguro. Pô, mas está saindo uma, já vai ter outra eleição, e como é que fica? Já tem eleição municipal, quer dizer, só com o presidente da corte política do país, acho que tem tudo para responder isso para a gente. Não, essa é uma questão que está posta também, de novo, no debate político. Diante do avanço do impeachment, se falar legitimação democrática só viria com
novas eleições, e aí se fala na eleições gerais, encurtamento do mandato, em suma. Isso teria consequências perturbadoras do modelo institucional e nós teríamos que ter temos que ter muito cuidado com esse tipo de ideia. Não acredito que essa ideia seja séria do ponto de vista jurídico-institucional. Me parece que é mais parte de um projeto de resistência e de discussão política. Nós não teríamos condições hoje, com os dados de hoje, de fazer uma eleição nacional, né, como se pretende. Pelo menos não teríamos condições de fazer agora. Questão financeira e econômica do país também. Além disso, mas do ponto de vista técnico, a Justiça Eleitoral teria imensas dificuldades. As eleições são preparadas com muita antecedência e isso precisaria... Planejamento. Nós teríamos imensa dificuldade, mas eu não acredito que isso esteja... Discurso mais político teria isso. Não se está pensando seriamente nisso, não acredito. Ministro, as suas agora mensagens ao nosso povo de Mato Grosso aí, o senhor agora assumindo a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e continuando sendo ministro da Suprema Corte e o seu serviço tem prestado à nação, que orgulha muito ao Mato Grosso. Eu gostaria de cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham e dizer da alegria de estar passando por mais esse momento e de procurar sempre representar bem o nosso povo nas instâncias pelas quais eu tenho passado. Foi a entrevista com o presidente que está tomando posse agora, no próximo dia 12 de maio, ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e ministro aqui do Supremo Tribunal Federal. Direto de Brasília para o Rumo do Dia, João Pedro Marques.